Queridos irmãos, estamos iniciando mais uma edição do seu programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema As Colunas do Casamento. Este é o assunto que nós vamos discorrer no programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o seu programa Momento com a Família. É sempre uma alegria eu poder estar trazendo assuntos que são relevantes para o relacionamento da família, do casal. E nós escolhemos para conversarmos hoje acerca as colunas base do casamento. Nós sabemos que o casamento ele é uma construção e toda construção tem colunas que são bases, que são sustentáculo deste edifício, né? O casamento ele tem as suas colunas bases que exatamente amarra, que dá sustentação a uma longa vida de relacionamento a dois, que dá sustentação a esta construção. Como base, nós vamos ler no livro de Gênesis, uma passagem bem conhecida, do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O casamento, meus queridos irmãos e amigos, telespectadores, o casamento ele foi idealizado, né? Ele foi planejado pelo próprio Deus. Foi Deus que planejou, que arquitetou, né, essa construção. E nós sabemos que tudo isso, todo esse projeto, ele começou a partir de uma necessidade básica que Deus observou no homem, uma necessidade de companheirismo e complementação. Exatamente Deus olhando, lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, diz que Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só, sem companheirismo, sem companhia de alguém que fosse semelhante a ele. Então Deus fez esse projeto, Deus idealizou, Deus planejou e Deus criou, né? Então, a família, todos nós sabemos que a família começa exatamente com o casamento, né? Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá certo? Então nós entendemos que casamento é uma sociedade, né? Uma sociedade entre um homem e uma mulher, tá certo? Que eles decidiram se unir através do laço sagrado do matrimônio. E esses sócios, eles são iguais, marido e mulher, eles são iguais em valores,
vivendo, vamos dizer assim, sempre para complementar um ao outro. Uma sociedade que trabalha em torno desse projeto em que os dois cresçam da maneira harmoniosa, tá certo? Quando Deus, ele criou Adão e Eva, aí foi quando ele revelou exatamente o plano básico para o casamento. Ele estabeleceu, ele revelou, né, esse projeto, né? Foi quando ele disse, por isso, para dar continuidade às famílias, né, o projeto do reino de Deus na terra, aí deixa o homem, seu pai, sua mulher e sua mãe, e se une à sua esposa, à sua mulher, que ele escolheu, tornando-se os dois uma só carne. Isso fala de intimidade, de companheirismo e tudo mais. Tá? Foi este, a princípio, o projeto de Deus para o casamento, para o homem e para a mulher. Olha, toda família, nós sabemos que começa com o casal. Começa com o casal, marido e mulher, né? E é exatamente na escolha desse parceiro que se inicia a construção, as bases para a família futura, né? Então, quando você, jovem solteiro, você, jovem solteira, vocês têm que se conscientizar que essas bases, elas devem ser estabelecidas ou devem ser projetadas, estruturadas, quando vocês estão já no namoro, na escolha do seu parceiro. Isso porque o relacionamento conjugal é, portanto, um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, para as demais coisas, para os filhos e os descendentes que haverão de chegaram lá. Então, é o ponto de partida. Então, começa quando nós já estamos procurando escolher o nosso parceiro. Por quê? É importante essa escolha, esse projeto, essas bases, estabelecer essas bases no relacionamento. Porque se o casal ele está bem, se eles vivem harmonicamente, não é um casal perfeito, nós sabemos, porque não existe casamentos perfeitos, porque o homem é imperfeito, a mulher é imperfeita. São dois seres imperfeitos unidos através do amor, tá certo? Então, se o casal está bem, mesmo com os problemas naturais da vida, né? Vamos dizer assim, as demais pessoas, eles poderão, mesmo assim, diante da diversidade, eles poderão encontrar um espaço para sobreviver da maneira feliz, da maneira estável. Se o casal não está bem consigo mesmo, no seu relacionamento, isso traz transtornos a esse relacionamento, transtornos aos filhos, que tanto sofre ele, o casal, como todos aqueles que o cercam. Então é importante que nós começamos a planejar, a fazer esse estruturamento já na escolha do nosso cônjuge. Com quem eu vou casar? Quem é a moça, quem é o rapaz? Quais são as bases, quais são os valores que eu posso ver nele, que eu posso ver nela, que eu possa investir para que tenhamos um casamento realmente estruturado. O matrimônio, meus amados, como eu falei, ele tem uma base de sustentação. E eu diria, nessa nossa conversa de hoje, né, eu definiria 4 colunas, né, que eu diria que são consideradas como o alicerce de um casamento feliz. O casamento que ele está montado sobre essas colunas, sobre essa estrutura, você tem todas as condições
para você viver um casamento feliz. Veja bem, cada uma destas colunas, ela vamos dizer assim, é absolutamente necessária para que haja harmonia e felicidade no casamento. Tem que haver as 4 colunas base, tem que haver a estrutura base desse edifício chamado família, casamento, para se estruturar uma família. Porque do casamento vem os filhos e vem os netos e aí se prolongam. Há 39 anos atrás eu me casei e Deus nos deu 3 filhos, 2 moças e um rapaz, e hoje já tenho 3 netos, 2 genros, né? E tudo isso, essa estruturação, hoje a gente vê eles estruturados, edificados, porque nós baseamos, nós estruturamos nosso relacionamento nessas colunas. Então vamos dissertar exatamente essas colunas bases que podem exatamente dar sustentáculo com qualquer casamento. Por isso deixa o homem, pai e mãe. Esta é a primeira coluna que dá sustentação ao casamento. É deixar, né? Se não deixar, não tem como você firmar o relacionamento, né? O versículo é bem claro, por isso deixa o homem pai e mãe, né? Por que é necessário deixar? Por que é importante implantar esta coluna? Porque, meu amado, para que o novo relacionamento aconteça, há necessidade de que, vamos dizer assim, de um deixar do ponto de vista emocional, financeiro, econômico, por parte dos recém-casados. A interdependência dos pais, o cordão umbilical, ele precisa ser cortado, porque agora vocês vão fincar o marco, a coluna que vai dar prosseguimento a surgimento de nova família, de novo relacionamento. Então é fundamental que tanto o homem como a mulher cortem o cordão umbilical, que rompam os laços de dependência emocional, vamos dizer assim, dos seus pais, para que então esse casamento ele possa ter firmeza, ter objetivos. Então a primeira coluna que todo casal precisa montar no seu casamento é deixar. Uma segunda coluna que nós consideramos como base do relacionamento do casal, para estruturar o casamento, é exatamente unir. Lá, a continuação, por isso deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher. Essa palavra tem um significado muito importante, unir. Aqui nesse contexto do casamento, né? Essa palavra, ela tem um significado muito profundo, ela significa, cimentar, né? Você sabe o que é cimentar? Você fazer uma gosma de cimento e fazer, cimentar uma calçada, uma coluna. Fica difícil você quebrar aquela coluna que foi cimentada com ferro, com brita e com cimento, e ali ela dá uma rigidez que dá sustentação. Então essa coluna, a palavra unir, ela significa cimentar e indica exatamente a natureza permanente do casamento. Porque muitos casamentos fracassam tanto no começo, no princípio. É porque a sua estrutura, a sua base, a coluna, unir, ela foi usada material de qualidade inferior. As duas pessoas, quando elas se unem, elas estão coladas uma na outra. Por isso que qualquer tipo de separação é muito doloroso. Por isso que nós condenamos o divórcio. Deus condenou o divórcio. Jesus condenou o divórcio. Os apóstolos condenaram o divórcio. Porque traz sérias consequências.
Eu compararia, você tente colar 2 folhas de papel, uma na outra, com a cola, e deixe passar um tempo. Aí você depois tenta descolar essas folhas. É possível até você descolar essas folhas, mas você vai perceber que vai ficar parte de uma folha colada na outra, parte de uma e outra. Você não vai conseguir separar, vai ficar as consequências, é os filhos, é a família, é os pais, tudo mais. No plano original de Deus, meu querido, o casamento é uma instituição permanente, até que a morte os separe. Que coisa fantástica! Como Deus é fantástico, maravilhoso. Ele estabeleceu este critério até que a morte os separe. Por isso que tem que fazer uma escolha certa. Lembre-se que aos olhos de Deus, a união matrimonial ela é inseparável. Casamento, meu querido, significa unidade. Casamento significa unidade. E o casamento, ele foi exatamente planejado e ordenado por Deus a fim de proporcionar felicidade e não tristeza ao homem e à mulher. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Gênesis 2:18 diz: esteja como que diante dele, esta mulher, este homem, eles devem estar diante um do outro. No hebraico, no original, essa palavra significa aquela que complementa a sua vida. Então a mulher que está ao seu lado, ela é que complementa a sua vida. Vocês devem somar, os dois devem crescer juntos. Partimos do princípio de que não há famílias perfeitas, nós sabemos disso, como eu falei, nem dentro nem fora da igreja. Todas têm os seus problemas. Agora, casamento, nós temos que entender que é parceria. Todos têm seus problemas, têm suas alegrias, suas tristezas, seus desafios. E precisa que cada um de nós possamos entender isso, para que possamos exatamente implantar, firmar o nosso relacionamento. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos em breve com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, já estamos de volta com o seu programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o tema as colunas bases de um relacionamento. Já falamos sobre 2 colunas, que é exatamente o deixar e unir, né? E nós agora vamos falar sobre uma terceira coluna, né? Que é considerada base do casamento. Tá? Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mulher, e une-se seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. A terceira coluna de um relacionamento é exatamente uma só carne, né? Tornar-se uma só carne, né? Tornar-se os dois uma só carne. Isso aqui refere-se exatamente à experiência sexual do casal. Queremos dizer com isso que casamento não é sexo. Porém, casamento, onde não existe um relacionamento harmonioso, um relacionamento sexual harmonioso, não é casamento, é um juntamento. Onde não há respeito, onde não há interesse, né, nesta área, porque o sexo ele une o casal, é através da relação sexual que o casal ele se torna uma só carne. Por isso que requer santidade, respeito neste ato, porque você se torna uma só carne. É nesta união, é nesta coluna, onde você gera filhos, onde Deus lhe deu a capacidade
o homem e a mulher de gerar filhos. O espermatozoide junta, une-se ao óvulo da mulher e há um feto, uma fecundação e a formação do feto, num ovo. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Por isso que o sexo é santo, porque foi Deus quem criou e Deus é santo. O homem que tem desestruturado, desarmonizado a intimidade, o relacionamento de uma só carne. Nós casamos no cartório para cumprir a lei, né? Nós casamos na igreja perante o povo para invocar as bênçãos de Deus e para dar testemunho público dos votos feitos naquele relacionamento. E nós casamos na cama, vamos dizer assim, através do ato conjugal. Então essa coluna, isso significa que aí é a consumação do casamento. Esta coluna, uma só carne, é onde aí acontece a consumação do casamento. É quando os dois têm direito à relação sexual. Muitos fincam essa coluna antes do tempo, de maneira errada. Aí o prédio, o relacionamento desestrutura, não tem estrutura para crescer. Os cônjuges que se amam, eles demonstram esse amor, esse relacionamento, essa intimidade em pequenas atitudes. Eles cultivam ao longo dos anos um carinho especial um pelo outro. E isso eles ensinam aos filhos, que o casamento é, acima de tudo, companheirismo. Então, tornar-se uma só carne é uma coluna fantástica e necessária, essencial no casamento. Porque você precisa, o sexo no casamento, eu digo que é o termômetro que diz como se harmoniza o seu relacionamento. Se você vai bem nesta área, se essa coluna está bem fincada, as demais coisas você consegue administrar. Então isso é importante que o casal ele esteja firmado nesse aspecto desta tornar-se uma só carne, porque isso traz realmente firmeza a esse casamento, esse relacionamento. Sexo é bom para a saúde, é bom para o coração, é bom para o emocional. Tem uma série de vantagens. Então essa coluna do casamento, ela faz necessária. Uma quarta coluna que nós mencionamos para que o casamento ele seja um casamento alicerçado, chama-se intimidade. Dando continuidade ao versículo, diz assim: ora, um e outro, o homem, eles estavam nus e não se envergonhavam. No casamento tem que haver intimidade. É aquele momento de você poder confidenciar. É aquela coluna onde você tem transparência. Intimidade é transparência. Não há subterfúgio, não deve haver subterfúgio. Essa coluna precisa ser fincada em todo o relacionamento. Não precisamos ser separados. Não. Eu tenho meus amigos, você tem seus amigos. Eu tenho meus desejos, você tem seus desejos. Não, a intimidade. Né? A intimidade, eu diria que é o segredo do amor permanente. Por isso que antes de fincarmos a coluna, de ficarmos essa coluna da intimidade, o casal deve deixar, unir e tornar-se uma só carne. Só pode haver intimidade quando você deixar, se unir e tornar-se uma só carne. Eu quero dizer uma coisa, que todo casamento precisa de uma manifestação diária de carinho,
de atenção, de comunicação e de amor, para que haja intimidade no seu relacionamento, para que vocês cresçam na intimidade, para que essa coluna ela sempre seja uma coluna forte. Precisa que você tome essa dose diária, que haja carinho, que haja atenção. Atenção é você dizer que ela é importante para você. Você se preocupa com ela, você se preocupa com ele. Para que haja intimidade, tem que haver comunicação, conversa. Você precisa expressar seus sentimentos, suas vontades, seus desejos. E quando há intimidade, precisa existir amor. A sua única tarefa, a minha única tarefa, é exatamente eu procurar descobrir quais são as necessidades do meu cônjuge e supri-las. Então essa coluna, ela é indispensável em qualquer relacionamento. A intimidade do casal. A intimidade do casal é um presente dado por Deus, meu querido. Eu diria para ser usufruído em toda a sua plenitude dentro do casamento. E eu diria mais que esta experiência ela é reservada somente para duas pessoas. Para você, como eu falei, que deixaram, que se uniram através do laço sagrado do matrimônio. É para você que casou, é para você que assumiu, que recebeu a chamada, porque o de casamento é uma chamada de Deus. Você precisa ter chamada de Deus para se casar. Quando você tem a chamada, você então estrutura o seu casamento com essas bases. Você deixa, você une, você se torna uma só carne e vive um relacionamento de intimidade. A Bíblia descreve, lá em Gênesis 4, versículo 1, este ato de intimidade, de conhecer, se tornar uma só carne. Diz lá, conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu. O conhecer no ato sexual não é somente físico, mas também ele é emocional, é mental e é espiritual. Muito bem. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Que diante dessa construção, desse quadro, dessa estruturação, você estabelece um casamento, você inicia um casamento, você dá continuidade a um casamento onde vai formar famílias. E casamento, eu quero dizer para você, casamento é parceria. E na parceria conjugal não pode haver competição. Os dois estão juntos. Não são competidores, estão juntos. Andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Embora com a personalidade e temperamento diferentes, eles comungam dos mesmos ideais. Isso é parceria no casamento. Quando se casa buscando a felicidade e a realização pessoal que o outro pode dar, a motivação pode nos levar até muitas vezes à frustração. Quando se casa buscando a felicidade, eu vou casar para ser feliz. Não, eu vou casar para fazer o meu cônjuge feliz. Porque quando isso não acontece, nós podemos levar a uma frustração. No entanto, meu amado, quando nós casamos, quando se casa pensando como realizar o outro e torná-lo feliz, aí sim, essa troca é abençoadora para ambos, né? O que se tem visto nesta área do relacionamento conjugal é que há sempre um tentando minorar a situação, enquanto que o outro não vê ou não quer ver o problema para tomar uma atitude de ajuda. Há um individualismo, então os dois têm que lutar juntos. Essa estrutura, para que o casamento seja bem estruturado, os dois têm que estar juntos, não competindo. Aquilo que eu falei, viver em parceria no casamento não é tarefa fácil, nós sabemos disso. São duas pessoas diferentes, vindas de lados diferentes,
com formação e hábito diferente, e até que a convivência seja harmoniosa, sabemos que alguns conflitos serão inevitáveis. Mas se esse casamento está estruturado sobre essas colunas, ele superará essas dificuldades, esses conflitos. É um longo processo de aprendizado. Você tem que entender isso. Em que ambos cedem para o ajustamento. Entretanto, meu amado, eu quero dizer que existem famílias saudáveis emocionalmente, espiritualmente, quando elas estão firmadas sobre essas colunas básicas que falei, onde não há competição, nem poder de comando ou individualismo, onde o lema é um por todos e todos por um. Esse é exatamente o resultado de um casamento que está estruturado sobre essas 4 colunas. E eu digo mais, uma família saudável consegue manter um espaço adequado e confortável para cada membro dessa família. A família, não esqueça, a família foi destinada a proporcionar-nos alegria, felicidade. É isto. E uma coisa, o desígnio de Deus nunca mudou, continua sendo este. Querido, Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa e eu quero orar por você. E eu convido para você orar conosco, para que Deus abençoe o nosso casamento, que ele possa realmente ser estruturado, ou, se for necessário, você possa fazer um reestruturamento, uma readequação, para que as bases elas sejam irremovíveis. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, Pai, te adorar, te agradecer pela oportunidade, Senhor, que nos proporcionaste de aqui estarmos. Ó Deus Santo, falando a Tua palavra, abençoa todos esses casais, essas famílias, Pai, que estiveram conosco, Pai. Senhor, ajuda, meu Senhor, que elas possam estabelecer as bases do seu relacionamento sobre essas colunas, Papai, e firmar o seu casamento e a sua vida conjugal. Abençoa as famílias, os filhos, todos, ó Pai, eu te peço e te agradeço por todas essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.